Olá, esse é o Inspire Talk, meu nome é Ian e nós vamos ter um tempo bem legal aqui nesses próximos minutos. Estou aqui com o pastor Andrei. Obrigado, Ian. A gente vai estar junto conversando um tema muito relevante. Isso aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo normal, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. A gente já ensaiou algumas vezes o termo pós-pandemia, mas ele não chega, né? Não chega nunca. Então, nesse tempo ainda de pandemia, mas já olhando para frente também e já pensando um pouco sobre esses próximos meses e anos e desdobramentos. Aliás, vamos já começar aqui, novo normal. Né? O tema aqui já é interessante, porque quando a gente vai olhar, pastor André, a gente até conversou um pouquinho fora aqui da gravação, quando a gente olha para o termo novo normal, a gente percebe que o novo normal já está um pouco defasado. Né? Que foi uma expressão que ali, março de 2020, abril, maio, bombou, e aí foi muito falado a respeito disso, mas a pandemia durou mais do que as pessoas imaginavam. E aí esse termo, né, se você olha, por exemplo, agora 2021, você já não vê mais esse termo sendo tão utilizado. Como é que você vê isso daí? Por que você acha que isso aconteceu? Eu acredito que há uma expectativa por estabilidade. E a expectativa por estabilidade sempre faz o homem retornar para trás em busca de uma referência. Então, no meio de um caos como a gente está vivendo ainda, há uma expectativa de que as coisas vão voltar ao normal. Essa fala, novo normal, ela tá, a meu ver, ela está baseada numa expectativa do passado. E isso pode atrapalhar a igreja, os líderes a avançar para o próximo passo. Que a palavra normal, para mim, a gente estava conversando um pouco sobre isso, mas essa palavra normal, ela já é um problema em si mesma. Essa é uma palavra utilizada na matemática. E ela é utilizada para se referir a padrão. Ou seja, como se fosse possível padronizar algo. E uma das coisas que a gente tem mais visto nesse tempo é que padronização, na velocidade de transformação que a gente vive, é algo muito complexo. O que você pensa? Eu estou totalmente aí conectado contigo nesse pensamento, né? O mundo não volta a ser como era. Né? Então, a própria expressão novo normal, ele já é algo que assim é utópico, né? Não conecta. E eu acho que ainda tem muitos desdobramentos para a gente perceber como é que vai ficar. Eu acho que dá para a gente já colocar um termômetro, medir um pouco a temperatura e dar uma avaliada, pensar, conjecturar a respeito desses próximos momentos, mas eu creio que ainda vem muita mudança pela frente. Mas algumas coisas já dá para a gente perceber. O pastor Andrei cuida do campus online da igreja da cidade, que é a nossa igreja online, né? E nesse tempo de pandemia, nós avançamos bastante nisso e desenvolvemos algumas ações muito interessantes dentro desse contexto. Fala um pouquinho disso para a gente, pastor. Então, a igreja online já era um sonho da igreja da cidade antes da pandemia, porque todo líder ele antecipa cenários. E o pastor Calito é um antecipador de cenários de uma maneira extraordinária. Então, o que acabou acontecendo nesse período que a gente está vivendo? Se tornou necessário. Aquilo que era um sonho, uma visão, agora se tornou uma necessidade. E a igreja online, ela cresceu de uma maneira exponencial nesse tempo. A gente está com células no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. A gente está com células espalhadas desde o norte do país ao sul do país. A gente tem várias pessoas conectadas à igreja online diariamente e nos domingos de uma maneira ainda mais intensa. Obviamente que a gente tem nesse período de pandemia também esse cenário. Então, hoje a gente está numa época em que a igreja online ainda não dá para medir direito, porque a igreja presencial está online. Então, você que lidera a comunicação, pastor Ian, você que está à frente dessa área, como você identifica os desafios, por exemplo, de comunicar igreja dentro de um ambiente onde todos estão online, mas tem aqueles que estão próximos, pertencem à realidade da igreja local? Eu tenho pensado nisso, um termo que está muito em alta agora, inclusive, é o termo híbrido, e eu creio que isso é algo que veio para ficar. Então, por exemplo, o ensino híbrido é o assunto do momento. Né? No ano passado,
quando a questão da pandemia pegou, o que a gente tinha? A gente tinha as crianças basicamente no online, as universidades basicamente no online. Só que para esse ano começou a voltar ao presencial, só que não totalmente. Então as escolas tiveram que se ajustar para esse momento de ensino híbrido. E a gente vê hoje ambientes de trabalho já assim, várias empresas já falando que não voltam mais para o escritório no conceito que existia. Mas no conceito, bancos já estão dizendo isso, Bradesco, o próprio Itaú e várias outras marcas. A gente tem fintechs aí que já definiram que vão ser totalmente online. Então essa é a realidade. Então nós precisamos nos ajustar a isso, a trabalhar a questão de comunicação para pessoas que vão ter contato com a igreja num primeiro momento e talvez por um bom tempo exclusivamente online. E pessoas que vão misturar o online e o presencial. Então, quando nós pensamos comunicação, a gente tem que ter isso em mente, né? Que tipo de conteúdo, o que chega no coração dessas pessoas que realmente conecta, que realmente faz sentido. Por exemplo, essas 2, 3 semanas atrás, eu conheci uma família que eles tomaram uma decisão. Eles compraram um motorhome e eles decidiram viajar agora pela América do Sul, América do Norte, com a possibilidade de, daqui a 2 anos, quando termina essa viagem que eles planejaram, eles colocarem esse motorhome no navio e enviar esse motorhome para a Europa e fazer isso pela Europa. Eles não abandonaram o trabalho deles, só que eles perceberam nesse período de pandemia que o trabalho deles pode ser feito em qualquer lugar do mundo. E é interessante, essa é uma tendência que veio para ficar. Muitas pessoas descobrindo essa questão, hoje tem um estudo sobre isso, né, sobre nômades digitais. Então, as pessoas que não têm necessidade de estar em um lugar físico para exercer o trabalho delas, elas podem exercer o trabalho em qualquer lugar. Então, elas decidem não ter mais uma residência física, mas elas começam a estar em lugares diferentes. Como ser igreja para essas pessoas e com essas pessoas? Então, a gente está tendo que repensar toda a questão de comunicação. Né, e entender um pouquinho como é que eu conecto, né, como é que eu chego, como é que eu posso promover uma experiência de culto, de celebração, que seja uma experiência vibrante. Eu particularmente acho que a gente não vai conseguir reproduzir no digital o que a gente tem no presencial. É muito difícil. Eu acho que a gente pode avançar e deve avançar bastante, mas chegar na experiência que a gente tem presencial no digital, eu acho muito difícil, mas dá para a gente melhorar bastante. Agora, a gente tem pensado muito em conteúdos que conectem, conteúdos que as pessoas possam consumir esses conteúdos onde elas estiverem e serem impactadas por isso, né? Mudou a forma de pensar a comunicação. Faz sentido? Faz, inclusive, quando a gente fala até do termo online, esse termo está caindo um pouco também. Porque a gente fala de online numa época que tinha offline. Essa é uma época da internet das coisas. Essa é uma época da realidade aumentada. A gente saiu da realidade virtual, que era propriamente alguém dentro de um contexto virtual, e amplia essa proposta dessa mesclagem do virtual com a própria realidade que a gente vive. Então nós temos uma geração que ela desconhece o offline, inclusive problemas que têm nascido nessa geração são problemas relacionados à questão da ansiedade quando tem algum problema em relação à conexão. Isso impacta de uma maneira expressiva o emocional dessa geração. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente fala sobre a experiência do online, é comum, né? A gente fala sobre a celebração, a gente sempre pensa na celebração presencial. E talvez esse seja um ponto para a gente parar de pensar separando o presencial e do online e pensar na experiência online. Que tipo de experiência eu posso ter? O que ela pode agregar? Porque ela tem muitas oportunidades. Exatamente. Ela tem oportunidades, ela tem as suas possibilidades que o universo presencial não nos dá. Por exemplo, a gente vai fazer algumas coisas bem interessantes, que é a interação com o público. Dentro do contexto presencial, um grande público, ele não pode ser individualizado. Mas dentro do contexto online, eu consigo trazer uma pessoa no chat.
Eu consigo trazer uma experiência via Zoom, essa pessoa posterior à celebração para poder conversar. Então a gente pode pensar várias possibilidades. Acredito que agora, qual que é o período? Se nós estamos falando sobre igreja online, primeiro é pensar se existe isso, o online. E pensar que a internet já faz parte da vida de todos nós. Eu pago na internet, eu mando mensagem para minha esposa na internet, eu ligo pela internet, ninguém mais hoje utiliza muito o telefone, né? Então tudo a gente está utilizando a internet. Qual que seria a importância para você sobre adaptar com as mudanças? Bom, a gente entender bem essa dinâmica do online é fundamental, né? Entender esse comportamento. Eu acho que uma palavra-chave é comportamento, né? É importante a gente entender o comportamento daqueles que estão se conectando conosco. E até dos que não estão, né? Porque também a gente precisa entender esse comportamento para poder pensar como nos conectar com quem ainda não está conectado, né? E a gente então fazer a abordagem necessária. Por exemplo, pensando em celebração ainda, transmitir uma celebração presencial, hoje, eu penso que não é o melhor caminho. Né? É um início. É melhor isso do que não ter algo acontecendo nesse universo. Mas é muito difícil você conseguir conciliar a transmissão de um culto presencial com a necessidade de quem está conectado através de uma tela. Né? É muito importante quando você está fazendo uma celebração online, você olhar para a pessoa, você falar para ela, você se conectar com ela. Então, quando você está no presencial, quando você está dando atenção para quem está ali presencialmente, acontece, por exemplo, o que aconteceu aqui durante essa conversa em alguns momentos, em que nós falamos entre a gente, que faz parte desse bate-papo, mas no momento em que eu estou olhando para o pastor Andrei conversando com ele, eu deixo de olhar para você que está assistindo e a experiência é diferente nesse contexto. Então é muito importante a gente pensar isso, e não só pregação, momentos, louvor. É muito importante o ministro de louvor estar olhando para a câmera e não pensando que ali é um objeto frio, mas pensando que tem uma pessoa por trás dessa tela, uma pessoa que está ali querendo ter uma experiência com o que está acontecendo. Também repensar a questão das células, né, e ter aproveitar essa ferramenta, né, que é a internet, para poder promover grandes experiências de célula, onde estiver, e trazer isso de uma maneira mais pessoal possível. Eu creio que não é por ser através de telas que a gente precisa ter experiências frias. Exato. Eu acho que podemos ter experiências quentes através de telas, experiências que realmente impactem a vida das pessoas, onde as pessoas se sintam ali participando de algo relevante. Faz sentido? Total, total. Quando você estava falando, eu estava me lembrando de algo, né? Por estar envolvido dentro do universo da educação, que chama educação à distância, e um dos tópicos aqui até colocou igreja à distância. Eu não acredito nem em igreja à distância e nem em educação à distância, porque ambos precisam criar pontes, é diminuir distância. E distância não é uma questão de geografia, mas de intenção. Então eu posso estar geograficamente distante, mas ao mesmo tempo conectado. Eu já tive muita aula, não sei se já teve essa experiência, de aula presencial à distância. E eu já tive aula online próximo. Porque o professor que virava a costa não estava nem aí para mim, ele para mim era completamente distante, era uma aula presencial, mas completamente sem conexão. A mesma coisa acontece para mim com a relação à celebração. Você falou um ponto que acho também importante, que não dá para a gente trabalhar o presencial transmitindo, o que eu acredito que você falou até ser a primeira fase, né, o primeiro passo. Eu acredito mesmo nisso, é a digitalização, né? Você está digitalizando algo que está físico. Foi assim que começou na internet, né? Você colocava o papel, digitalizava, agora ele estava no computador. Isso acontece também. Mas a transformação digital é pensar no mundo digital a partir do mundo digital. Aí tudo muda, a gente entra num novo tempo. É isso daí.
Bom, a gente vai parando por aqui, tem muita coisa para conversar, a gente passaria horas aqui falando, mas a nossa ideia aqui era dar uma iniciada no assunto, a gente trazer esse assunto à tona e pense um pouquinho, faça suas reflexões pessoais, transformação digital, eu vou pegar essa fala final para deixar isso contigo. Pense digital, né? Transforme a sua mente aí agora, pense digital e faça uma reflexão para ver o que pode ser melhorado e implementado para promover grandes experiências digitais. Obrigado, pastor Andrei. Deus abençoe muito sua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. Obrigado, pastor.